Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar o nosso estudo da eletroquímica. E eu trouxe para a gente começar esse estudo uma imagem de um carro sendo abastecido com energia. E será que isso tem a ver com o que a gente vai estudar? É o que a gente vai verificar. Eu trouxe para vocês aqui a nossa conhecida tabela periódica, né, onde a gente encontra os elementos químicos presentes na natureza. Vocês lembram do ano passado, onde a gente fazia distribuição de Linus Pauling, né? Achava a camada de valência e para formar as ligações químicas, né? Nós vamos utilizar um pouquinho daquele conhecimento lá do ano passado, tá bom? Bom, corrente elétrica é um assunto que vocês vão estudar muito em física no terceiro ano do ensino médio. Mas eu vou adiantar algumas coisinhas aqui. Ela pode ser produzida por geradores elétricos, que transformam a energia mecânica em energia elétrica, né? E tem também, pode ser produzida por pilhas e baterias, que transformam a energia química em energia elétrica. E é disso que nós vamos tratar aqui no estudo da eletroquímica. Nós vamos entender como funciona uma pilha, tá bom? Mas o que significa eletroquímica? Eletroquímica é o ramo da química que estuda as reações químicas que são espontâneas e produzem eletricidade, tá? E também as reações opostas, as não espontâneas. Então, é disso que nós vamos tratar aqui no estudo da eletroquímica. Então, nós vamos trabalhar com reação química que produz eletricidade. Vamos começar com um experimento. Então, eu vou fazer uma demonstração para vocês de uma reação química e aí depois nós vamos falar sobre ela. Bom, gente, vamos fazer um experimento bem simplesinho que vai utilizar um preguinho comum, desses que a gente usa, né? E uma solução de sulfato de cobre, 10%. Tá? Então, eu vou pegar um pouquinho dessa solução. Eu vou abrir aqui. Tá? Vou abrir. Vou pegar um pouquinho e vou colocar no tubo de ensaio. É uma solução bem azulada, né? E vou pegar um preguinho e vou colocar lá dentro. Vamos observar o que vai acontecer com esse prego. Depois de 5 minutos, a gente pega o tubo de ensaio. Se a gente dá uma mexidinha, a gente pode ver que sai umas casquinhas, ó. Sai umas casquinhas do prego, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. E que está depositado no fundo do tubo de ensaio, ó. Acho que vocês conseguem visualizar no fundo do tubo de ensaio que se formou um precipitado, né? Chacoalhando a solução, dá para verificar que formou-se um precipitado, tá? Nós vamos olhar agora como é que ficou o prego. Ó, eu peguei
o prego, né? Só para vocês terem uma ideia como fica. Ficou com um aspecto de corroído, né? Oxidado, enferrujado. Ele ficou com um aspecto de enferrujado, tá? Para vocês visualizarem como é que ficou o prego. Depois que a gente fez lá o experimento, nós vamos trabalhar com dois conceitos. O conceito de oxidação e o conceito de redução. Você já deve ter ouvido falar a seguinte frase, né? Ah, esse portão está oxidado. Ou esse portão está enferrujado. Né? Então, tem coisas a ver aí com o que a gente fez no experimento, tá? Nós vamos falar que a oxidação é a perda de elétrons. Então, quando ocorre a perda de elétrons, a gente tem um fenômeno conhecido como oxidação. E quando nós temos um ganho de elétrons, nós temos a redução. Então, esses são conceitos muito importantes que vocês vão utilizar na eletroquímica. No experimento que a gente fez lá, demonstrou, nós tínhamos lá um preguinho de ferro, né, sólido, com uma solução de sulfato de cobre, né, em meio aquoso, ou seja, na presença de água. O que aconteceu lá? Nós tivemos, então, a formação do sulfato de ferro, tá? FeSO4, mais cobre metálico, tá? Então, aquele depósito que vocês viram lá no tubo de ensaio, aquele precipitado, se tratava do cobre sólido, tá? Mas nas reações eletroquímicas, nós vamos tratar da seguinte maneira, né? Nós vamos fazer elas da seguinte maneira. Eu vou escrever elas dessa maneira, ó. Ferro sólido mais cobre 2 mais, dando ferro 2 mais, isso aqui em meio aquoso, mais cobre sólido, tá? Então, nós vamos escrever dessa maneira aqui. Mas aí você vai me perguntar, da onde que vem esse 2 mais aqui, tá? Então, vamos relembrar lá do ano passado. O ferro tem número atômico 26, se você for lá na tabela periódica e procurar ele. Então, se a gente fizer a distribuição de Linus Pauling, nós vamos ver vai ficar dessa maneira, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Lembrando que esses numerozinhos aqui tem que dar a soma do número atômico. E aí, se a gente for achar a camada de valência, que é a camada mais externa do átomo, a gente vai achar que é 4s2. Então, a camada de valência é 4s2, ou seja, ele tem 2 elétrons. Então, o ferro tem 2 elétrons lá. Então, para ele atingir a regra do octeto, o que é a regra do octeto? Vamos lembrar lá do ano passado. A regra do octeto é quando o átomo atinge 8 elétrons na sua camada de valência e ele adquire estabilidade. Então, para ele atingir 8, ele tem duas alternativas. Ou ele ganha 6, então ele vai ter que caçar 6 elétrons, né? Porque 6 mais 2 vai dar 8. Ou ele simplesmente joga embora esses 2 elétrons. Então, é muito mais fácil ele se livrar de 2 do que achar 6. E se ele dá embora 2 elétrons, ou seja, que são cargas negativas, ele fica com um excesso de carga positiva, né? Por isso, Fe
2+, tá certo? Isso foi um conhecimento que vocês adquiriram lá no ano passado, tá? Então, se tá com dúvida, procura a videoaula aí de distribuição eletrônica, de Linus Pauling, de camada de valência, perda ou ganho de elétrons, tá bom? O cobre, pessoal, é 29 o número atômico dele. Então, a distribuição eletrônica dele ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. E, novamente, a camada de valência dele é 4s2. Então, se a camada de valência é 4s2, ele tem 2 elétrons, que é mais fácil ele perder. Então, ele vai criar, né, vai se formar o cátion cobre 2+. Tá? Por isso, cobre 2+ aqui e por isso o ferro 2+. Tá certo? Isso aqui é só uma revisãozinha do ano passado, é só para explicar para vocês por que é 2+ aqui e 2+ aqui. Então, nessa reação que aconteceu lá na demonstração, o ferro, ele perde esses elétrons, tá? O ferro perde os elétrons formando Fe2+. Enquanto isso, o cobre, ele vai receber esses 2 elétrons, tá? Formando o cobre metálico. É isso que aconteceu no experimento que eu demonstrei para vocês. Então, a gente vai falar aqui das reações de oxirredução. O que são essas reações químicas de oxirredução, tá? São aquelas onde há troca de elétrons entre os compostos participantes. Então, ferro com cobre trocaram elétrons. E são essas trocas de elétrons que explicam as reações eletroquímicas. E aí nós vamos chegar em 2 novos conceitos. Conceito de agente oxidante e agente redutor. O agente oxidante é o que vai provocar a oxidação, tá? Ou seja, aquele que vai sofrer redução. Já o agente redutor é aquele que vai provocar a redução, ou seja, é aquele que sofre a oxidação. Tá? São 2 conceitos a mais que vocês têm que ter aí, anota no seu caderno para ficar bem guardado na cabeça de vocês. Então, vamos ver o que aconteceu lá na nossa reação, né? Nós tínhamos lá o ferro metálico, sólido, né? Que entrou em contato com a solução de cobre 2+. Teve uma troca de elétrons, uma transferência de elétrons, e o ferro, que era sólido, né? Era sólido, passou para ferro 2+, e onde houve a formação de cobre metálico, tá? Então, essa foi a reação de oxirredução que teve no nosso experimento. Toda vez que a gente tiver um elemento químico puro, no seu estado, sozinho, a gente vai falar que o número de oxidação dele vai ser 0. Aqui, o número de oxidação, que a gente vai definir mais tarde o que é, né? A gente está vendo que é 2+. Aqui também tem um 2+. E quando não tem carga nenhuma, nós vamos colocar como sendo 0. Tá certo? Então, o ferro, o que aconteceu com o ferro? Ele passou de 0 para +2. Ou seja, teve um aumento. Tá? Então, a gente fala que o ferro sofreu uma oxidação. Diferentemente do cobre, que passou de +2 para 0. Então, o cobre 2+ sofreu uma diminuição, ou seja, sofreu uma redução. Tá certo? Vocês podem ver, quando não tem carga nenhuma, vai ser 0, ó. Quando tem a carguinha aqui em cima, vai ser a carguinha dele. No caso, é 2+. Poderia ser 3+, poderia ser, né? +1. Mas esse caso aqui é +2. Então,
Ó, o ferro passou de 0 para mais 2. Então, teve um aumento, ou seja, ele sofreu oxidação. O cobre 2+, passou de 2+ para 0. Então, ele reduziu, ele diminuiu, né? Passou de 2 para 0, então ele sofreu uma redução, tá? Então, de acordo com o que nós falamos lá no slide passado, quem sofre uma oxidação é o agente redutor, tá? Então, nesse caso aqui, o agente redutor é quem sofre oxidação, é o ferro. E o agente tudo junto, viu? Agente oxidante é quem sofreu a redução, então é o cobre 2+, tá? Muitos vestibulares caem em questões desse tipo para identificar quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante. Então, o agente redutor é quem sofreu a oxidação. O agente oxidante é quem sofreu a redução. É o contrário, tá? Então, cuidado para não se confundir na resolução dos exercícios, tá bom? É isso que eu queria passar para vocês e até a próxima. Tchau!